Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar das perspectivas para a política fiscal em 2024. O tamanho do desafio da política fiscal em 2024 já foi conhecido no final de 2023. E por quê? Porque nos últimos dias do ano o governo apresentou a medida provisória 1202 e ela foi de fato uma iniciativa bastante ousada. A medida tem 3 temas, um tratamento para o programa de sustentação do setor de eventos, que compensa um novo modelo de desoneração da folha, que é o segundo tema da medida provisória, e um terceiro tema, que é a limitação do uso de crédito tributário de origem judicial. Por que isso é uma sinalização dos desafios da política fiscal para 2024? Os 2 primeiros temas, o PERSE, o Programa do Setor de Eventos, e a desoneração da folha, são temas muito sensíveis para o Congresso Nacional e estão gerando muita celeuma no Parlamento, uma vez que foram temas sobre os quais o Congresso tinha deliberado ao longo de 2023 e a medida provisória vem revogando as deliberações do Congresso Nacional. O outro tema, que é a limitação do uso dos créditos tributários, é um tema que certamente gerará muita judicialização, porque já tem uma série de jurisprudência sobre o tema e poderia ser interpretado como uma limitação do direito concedido pela Justiça ao contribuinte. Ao escolher um caminho tão controverso, tão espinhoso do ponto de vista político e jurídico, isso dá a sinalização do tamanho da preocupação do Ministério da Fazenda com os rumos da política fiscal em 2024. Então, o primeiro desafio a partir disso é o desafio de conseguir sustentar o mérito da medida provisória 1202 com a menor perda fiscal possível, com o maior ganho fiscal possível. E esse desafio é o desafio para janeiro e fevereiro, é o desafio de curtíssimo prazo. O segundo desafio da política fiscal, ele deve se dar em março, quando o governo fizer o primeiro relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas. Nesse relatório bimestral, o governo terá que ser capaz de mostrar, se essa for a sua intenção, que é capaz de sustentar a meta de déficit zero para 2024. E para ser capaz de mostrar esse déficit zero para 2024, ele vai ter que ser explícito em demonstrar que consegue sustentar o nível de arrecadação das medidas tributárias e não tributárias apresentadas no projeto de lei orçamentária no final de agosto do ano passado, e também mostrar que é capaz de acomodar despesas que serão maiores do que o previsto no orçamento dentro do limite global de despesas. Qual é a margem que o governo tem para isso? A margem que ele tem vem, de um lado, da banda do resultado primário, pela lei do arcabouço fiscal, a meta de resultado primário tem um intervalo ali no qual ela é considerada cumprida de mais 0,25% do PIB menos 0,25% do PIB. Então, teria aí, com esse limite inferior de 0,25% do PIB, teria aí uma margem de 29 bilhões e também teria uma margem do contingenciamento, se o governo conseguir sustentar a interpretação de que na execução da despesa é preciso garantir um crescimento real de 0,6% da despesa, o contingenciamento seria de 23 bilhões. Se o governo tiver que usar o expediente do contingenciamento, ou seja, se não conseguir garantir que vai performar o pacote de medidas anunciado na lei orçamentária, garantir aquele nível de arrecadação, vai ser necessário apelar para o contingenciamento. Se for necessário apelar para o contingenciamento, vem um segundo desafio, que é tentar desfazer esse contingenciamento até o segundo relatório bimestral de avaliação, que acontece em maio.
Por quê? Porque, de acordo com o artigo 14 da Lei Complementar 200, que é a lei complementar que instituiu o arcabouço fiscal, há a perspectiva do governo ter um crédito suplementar, que pode chegar a cerca de 16 bilhões, decorrente do crescimento da receita em 2024 ser superior ao previsto no orçamento. E para ter acesso a esse crédito suplementar, o governo não pode estar com a despesa contingenciada. Então, se tiver que contingenciar no primeiro relatório bimestral, tem que ser capaz de reverter esse contingenciamento até o segundo relatório bimestral para ter acesso a esses 16 bilhões de reais, cerca de 16 bilhões de reais. Por que isso é importante? Porque esse é um aumento permanente no limite de despesa. Não ter acesso a esses recursos significaria permanentemente um limite de gastos 10 bilhões menor do que poderia ser. E essa discussão não é uma questão da necessidade de espaço fiscal per se, mas sim uma questão política, que é a questão toda atrás da discussão da revisão da meta. Então, tem uma pressão política que é bem conhecida pela revisão da meta, e assim como haveria uma pressão política para que o governo tivesse acesso a esses 15 bilhões, porque é um aumento permanente no limite de despesa. Em abril, antes dessa discussão do crédito suplementar, em abril nós temos a definição das metas de resultado primário para os anos de 2025, 26 e 27 na proposta de lei de diretrizes orçamentárias. Esse também pode ser um momento de discussão dos objetivos do governo em termos de sustentabilidade da dívida. E aí tem um ponto muito importante, que o novo arcabouço fiscal trouxe a demanda para que a definição dessas metas sejam capazes de garantir a sustentabilidade da dívida. E mais que isso, o arcabouço definiu o que é essa questão da sustentabilidade da dívida. É a capacidade dessas metas estabilizarem a dívida. E esse é um desafio que é bastante grande. Assim, em grandes números, o que é necessário para estabilizar a dívida bruta no Brasil hoje é um superávit primário de 1,5% do PIB. Não é trivial, partindo de um resultado primário que deve fechar 2023 com um déficit de 2,6% do PIB, conseguir chegar em 2027 com um superávit primário de 1,5% do PIB, que seria o necessário para estabilizar a dívida. E, ao longo do ano inteiro, terão os desafios de conseguir, de fato, entregar aquela arrecadação prevista na lei orçamentária. E as principais dúvidas estão sobre a capacidade das renegociações no âmbito do CARF, da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda entregar os 97 bilhões que estão previstos no orçamento. Outro ponto que merece atenção é a eventual receita da rediscussão da renovação de ferrovias, que tem um volume também bastante expressivo, ao redor de 35, 40 bilhões de reais, e que são fundamentais para o alcance do resultado de déficit zero que está previsto no orçamento. Enfim, toda essa discussão fiscal vai se dar num ano onde o calendário é mais apertado, em função das eleições municipais, e a pauta do Congresso vai estar dominada pela regulamentação da reforma do consumo, que vai requerer um conjunto de leis complementares e leis ordinárias para que o cronograma de implementação dos novos tributos da CBS e do IBS se dê conforme o previsto na emenda constitucional. Enfim, 2024, mais um ano de grandes desafios na política fiscal, mas nós estaremos aqui acompanhando.